E hoje a gente vai estar aqui para o nosso papo sobre inteligência emocional. Aí a ideia trouxe um tema bem legal, né, desse renascer do nosso domingo de Páscoa através da inteligência emocional, é muito legal. E aí a minha parceira, que está aqui todo domingo com a gente, e sempre trazendo algo muito importante dentro da nossa educação com os nossos filhos sobre a inteligência emocional. Ela vai falar aqui um pouquinho para vocês sobre tudo que ela preparou. E a gente vai desenvolvendo. Vocês sabem como que nós somos, né? Vai desenvolvendo o assunto vai entrando e a gente vai indo. Nada combinado, tudo, quem sabe faz ao vivo, né? Assim, É, deixa o coração falar e vai que vai. A gente só sabe o tema e o resto a gente vai trazendo. é isso aí. Olha, Então, boa tarde para todos, feliz Páscoa. Justamente aproveitando o motivo de hoje, é que eu pensei nesse tema, da gente falar sobre o renascimento, né? Porque a Páscoa, né, para quem é cristão e tal, sabe que é a ressurreição de Jesus, né? Ou o renascimento. Então, vamos pegar isso para a nossa vida, porque, assim, na verdade, a gente renasce várias vezes ao longo da nossa vida. Cada ciclo que se encerra, um novo ciclo que abre, é um renascimento. Não deixa de ser, né? Tudo depende do significado que a gente dá. E aí, esse que é o tema que eu queria trazer hoje. O que seria esse renascer? O renascimento. Seria o ressignificar. Renascer com inteligência emocional é o quê? A gente ressignificar as coisas que aconteceram na vida da gente. Então, é o que a gente sempre fala, assim, que não importa o que aconteceu com a nossa vida, importa como eu lido com o que aconteceu na minha vida, né? Então, e aí entra a inteligência emocional. Se a gente consegue ressignificar, o que é ressignificar? É dar um novo significado. Então, se uma situação que eu vivi, que me traz muita dor, muito sofrimento e tal, e eu fico, às vezes, revivendo aquilo toda a vida na minha mente, né? Revivendo anos, tem gente que fica anos com uma situação que aconteceu lá no passado e fica com aquilo, e não consigo perdoar, e estou muito magoada, carregando uma dor e tal. Se a pessoa parar para pensar, e é o que eu falo sempre, a inteligência emocional depende, o primeiro passo para tudo na vida é a decisão. Então, a pessoa tomar a decisão, eu quero ressignificar esse fato, eu quero dar um novo significado. E observar isso com outros olhares, por outros pontos de vista, a pessoa consegue mudar aquilo e renascer. Ela sim. para de sofrer, para de carregar aquele peso, aquele sofrimento que carrega para a vida toda. Então, esse é o grande lance do ressignificar. É E que entender, né, gente, que quando a Deia fala de ressignificar, de perdoar, entender que o fato a gente não vai mudar. A gente só pode mexer na sensação que a gente tem diante do fato que aconteceu. A gente não sabe o que aconteceu na sua vida, a gente não sabe o que você está sentindo. O que a gente está te dizendo é, o fato em si, a gente não tem como mudar. Mas a sua sensação, a sua dor, isso que está te angustiando dentro de você, nisso a gente consegue mexer. Nisso a gente consegue trazer essa ressignificação para o sentir. O sentir ele é modificado. exatamente. Então, o que seria esse ressignificar? É mudar a percepção. Quando eu penso, porque fala assim, muito fácil, vou mudar o significado. O que é mudar o significado? É mudar a percepção. Aí, eu trouxe uma surpresa que eu falei com a Ari, aproveitando que hoje é dia de Páscoa, né? Vamos fazer um brinde à vida. Tchim, Eu tchim. trouxe essa taça aqui para vocês verem. E eu queria que você pensasse, você que está vendo essa live aqui agora, ou que vai assistir depois. Quando você olha essa taça, o que você vê? Você vê uma taça metade cheia ou metade vazia? Por quê? É isso que eu falo que é mudar a percepção. Se você vê a taça metade cheia, peraí, primeira metade vazia, ai, só tem metade, já dá até aquele desânimo, como tudo na nossa vida, tudo na minha vida acontece só pela metade, eu nunca consigo terminar nada, começa a achar um monte de coisa, de ver situações cada vez mais difíceis. Sim. Ao passo que quem vê metade cheia, é o que a gente chama, quem vê a metade vazia está ali no lado do pessimista. Quem vê a metade cheia está do lado dos otimistas. E semana passada na live a gente falou sobre isso, lembra? Quem assistiu e tal. Vou reforçar isso. A questão de ser otimista
Não é, tá tudo bem, tô vivendo no mundo de Poliana, tô feliz o tempo todo. Não é isso. Mas o otimista é essa questão da percepção. Se eu vejo que já tem metade cheio, eu penso, nossa, só falta metade para eu encher. Eu fico até agradecida, meu coração se enche de gratidão que metade já foi. Só tem mais metade para eu ir. Para eu poder encher, no caso, né, desse exemplo, dessa metáfora aqui com a taça, isso é para a Exato. nossa vida toda. Tudo que acontece na nossa vida, a gente tem a opção da escolha. Eu escolho ver metade cheio ou metade vazio. Eu escolho ver o lado positivo ou o lado negativo. E Exatamente. quando eu tomo essa decisão, passo para o consciente e eu decido, determino que eu vou ver o lado positivo disso, porque tudo tem os dois lados, isso é inteligência emocional. Isso é você agir com a inteligência emocional. E aí você está pronto para esse renascer. Exatamente. Exatamente. Quer completar? Eu posso continuar. Não, pode continuar. Pode continuar. Eu trouxe aqui, assim, dois pontos principais que eu acho que é muito, eu considero muito importantes da gente ressignificar. Dar um novo significado. Mudar a percepção. Olhar de forma diferente. Um deles, são vários, mas eu escolhi só dois para a gente trabalhar hoje, tá? Pra trazer a ideia só para vocês pensarem e aproveitar esse momento da Páscoa, esse momento da quarentena que a gente está vivendo, para quando a gente sair dessa situação toda, a gente sair diferente, sair pessoas melhores, sair renovados. Então, um conceito que eu queria trazer é o conceito de fracasso. Por quê? Enquanto a gente entende que o fracasso é aquela coisa ruim, que deu tudo errado, tudo que eu fiz, isso só vai gerar sofrimento. Agora, Sim. se a gente muda a percepção do fracasso, isso é o ressignificar. Eu gosto muito de um conceito, esse eu aprendi com o Conrado Adolfo. Ele fala, o que é o fracasso? O fracasso é o primeiro passo para o sucesso. Então, olha já a diferença. Enquanto eu estou vendo só que o fracasso foi só coisas ruins, eu fico ali parada. Eu me travo, eu não consigo andar na vida. Mas se eu entendo que para eu chegar no sucesso é uma sucessão de fracassos, e isso tem muitos e muitos livros que falam disso e tal. O professor Mário Sérgio Cortella também ele fala isso, que o fracasso ele é um passo para o processo e o fracasso é um processo educativo. Então, se a Exatamente. gente passa a assumir que o fracasso, ele é bom, ele é bem-vindo, porque com isso eu estou aprendendo, eu estou amadurecendo, eu estou aprendendo a ver coisas que antes eu não via, eu estou ampliando a minha visão. E se eu fracassei, ótimo, senão eu estou mais perto do sucesso. Isso é ressignificar, é mudar a percepção. E é isso que aí que entra a inteligência emocional, a gente viver com a inteligência emocional que eu falo, é isso, a gente procurar ver tudo que acontece na nossa vida como positivo. Isso está trazendo a gente, está trazendo crescimento para a gente. Entender, gente, que a gente vem numa construção mental desde a nossa infância. E a gente aprende o significado das palavras, negativas ou positivas, diante daquilo que a gente é criado. E em muitos povos, o fracasso ele não tem o peso que a gente tem aqui, que é uma derrota, que a pessoa não sabe fazer nada, que tá vendo que porcaria, porque você é um fracassado. Em outras culturas, o fracasso ele é uma oportunidade. Porque você já descobriu uma maneira de não fazer algo, então você abre um leque de possibilidades de fazer diferente. Você já teve alguma coisa que não funcionou da melhor maneira e você já sabe um caminho que não está certo. E se você já sabe um caminho que não está certo, é uma oportunidade de fazer um caminho diferente. Você está dirigindo todo dia e você fala que um dia você quer descobrir um caminho novo. Então você vai fazer um caminho novo. Aí você acaba nesse caminho novo e fala assim: eita, que demorou mais ainda para me chegar no meu trabalho. Nossa, fracassei. Devia ter continuado no outro caminho. Só que se você for andando nesse caminho, talvez você descubra outras coisas novas. Outras oportunidades de outras coisas. Você fala assim: olha, eu fracassei num objetivo que era de chegar mais rápido no meu trabalho, mas eu já conheci outras oportunidades de fazer outras coisas. Então a gente precisa, quando ela fala de ressignificar, é nesse ponto. A palavra fracasso, a gente tende ela com uma maneira muito negativa, do copo meio vazio, né? A palavra fracasso nos leva para o copo meio vazio.
Ai, que porcaria, nossa, tá faltando. A escassez também que a gente fala muito. Nossa, que não vai. E quando a gente pode olhar esse fracasso como um copo meio cheio, você já sabe uma maneira de não fazer aquilo. Então é um copo meio cheio. Você pode tentar uma outra alternativa, tentar outra coisa para você fazer. E o fracasso, ele é oportunidade. Quando você consegue pôr um sinalzinho de igual lá, fracasso igual a oportunidade, é quando a sua vida dá um salto. É quando você consegue, beleza, esse jeito não deu, qual que é o próximo? Então, qual que é a próxima tentativa? O que que eu vou fazer agora? E isso é inteligência emocional. Isso é construído, isso é aprendido. Nós duas não nascemos assim. Não mesmo, a gente bem que queria, né, amiga? A gente bem que queria nascer desse jeito. Mas não nascemos, a gente também foi exercitando e foi aprendendo. E a gente consegue em todos os âmbitos da vida? É lógico que não. Tem áreas que a gente consegue isso mais fácil, tem áreas que é mais desafiador, mas é sempre buscando este caminho. Nessa situação, eu estou me sentindo fracassada, tá? Ai, respira. Lembra de semana passada? Respira e não pira, respira. Tira o ensinamento daquilo e faz diferente. Isso é inteligência emocional. E aí eu fecho com uma frase. Se a gente inibe o fracasso, a gente impede o sucesso. Olha que maravilhoso. Eu vou até anotar para vocês esquecerem que eu vou colocar. Essa frase é forte. Essa frase é do professor Mário Sérgio Cortella. Se a gente inibe o fracasso, porque a gente tem muito medo do fracasso. Então, às vezes, para não fracassar, a gente não faz nada. E aí a gente impede de ter sucesso. Então, se a gente... Isso eu quero deixar, assim, que vocês... Eu vou ficar muito feliz, assim, se eu conseguir que vocês saiam dessa live com essa percepção de que mudar completamente essa percepção que a gente tem do fracasso. Fracasso é uma coisa boa, positiva, é a fonte de aprendizado, é a oportunidade, como a Ari falou. E se eu não tenho fracasso, eu também não vou ter sucesso. Para eu chegar no sucesso, eu tenho que passar pelo fracasso. Faz parte, é o processo. Não existe ninguém que chegou no sucesso sem ter fracassado, gente. Não existe. E se você conhecer um ser humano que virou para você e falou que ele acertou de primeira, é mentira. Cai fora, foge dessa pessoa, porque é mentira. Não existe. Não existe. A gente sai da barriga da nossa mãe, a gente abocanha o peito da mãe, e na primeira abocanhada no peito o negócio dá errado, tem que tentar de novo. Não tem como. Não tem como. Porque a gente não nasce sabendo de nada. A gente aprende tudo. Então a gente vai errar, vai fracassar, não tem jeito. Eu até gosto muito, você falou isso aí, eu me lembrei, assim, o próprio Marcelo de Cortella, ele fala que assim, a gente não nasce pronto. A gente nasce novo. E vai se fazendo ao longo da vida. Exatamente. E aí vem de novo essa questão do renascimento, desse tema de hoje. Cada novo ciclo sou eu novo para enfrentar aquilo. Eu tenho a minha bagagem do passado, as experiências que eu adquiri, sim. Mas eu estou aberta para o novo. Eu estou começando um novo ciclo. Então, de novo, eu não estou pronta. Aí, eu vou errar, vou fracassar, vão acontecer várias coisas. Falando em errar, esse é outro ponto que eu queria trazer para a gente mudar a percepção, ressignificar isso aí. O erro. Porque o ser humano está muito atrelado ao erro ao fracasso, né? Sim. Mas são diferentes. Normalmente o fracasso é o resultado não atingido, né? Ali a gente entende aquilo como fracasso. E o erro às vezes está no processo, na atitude, na ação de se fazer. O erro faz parte e ele é muito importante. Vem junto com essa ideia que a gente está falando aqui do fracasso, só que a gente tem uma ideia, e a nossa cultura, de uma maneira geral, que o erro tem que ser punido. Isso impede demais o nosso crescimento. O erro, ele é para ser corrigido. Não se pune porque errou. O que a gente pune é negligência, desatenção, descuido, essas outras situações, aí são passíveis de punição. Mas punir uma pessoa porque a pessoa errou, a gente trava o processo. E principalmente a gente se punir porque a gente errou, a gente está se travando e está impedindo de crescer, de ter sucesso, de conquistar as coisas na vida. Então, a gente tem que entender que o erro, quando eu percebo que eu errei alguma coisa, eu vou analisar e aí eu vou corrigir o que eu errei. E isso é inteligência emocional. Não é desesperar,
o mundo caiu. Não é fazer drama. Não é deixar perder a motivação porque errou e tal. Vem de novo isso. Se a gente conseguir mudar essa percepção, o erro ele é importante, ele faz parte do processo. Ele tem um exemplo de desde quando a gente nasce, na hora de primeira mamada, a gente já pega o bico do peito e já mama. Não. Aí começa a andar, não cai toda hora, engatinhar. Começa na escola, começa a escrever, começa a ler, não lê tudo errado, depois vai juntando as letrinhas, vai fazendo as palavrinhas. Isso é errar. E se a gente entende que esse erro ele serve para a gente perceber que o caminho não é por ali, e corrigir a rota, beleza, o erro é muito bem-vindo. A gente não pode ficar se punindo porque errou. O erro não é passível de punição. Entendeu? Mudar isso é muito, muito importante. Faz uma diferença enorme na nossa vida quando a gente entende essas coisas. E isso é inteligência emocional. Isso é muito importante, né? Quando a gente fala de criação, voltando às nossas origens, a Déia, eu acredito que sim, mas que nem eu fui criada com muito amor, muito carinho, mas a punição era muito presente dentro da minha família. A punição de apanhar, e de pôr de castigo, e lá, que a gente já conhece. Quando eu tive meu filho, eu quis fazer de uma maneira diferente, né? Eu nunca bati no meu filho, a gente sempre conversou muito e tal. E isso eu já buscava esse conceito internamente sem nem saber, porque eu não tinha inteligência emocional naquela época. Porque eu não conseguia conceber dentro de mim o porquê que uma criança que fez um erro, ela tem que ser punida. Ela tinha que ser corrigida porque ela errou e não punida. Porque enquanto ela é pequena ou até um pouco maior, se cometem erros, alguma fase do processo meu como mãe, eu falhei na comunicação. Eu falhei no ensinamento. Então, eu não posso levar para ele uma responsabilidade, uma culpa de um erro que ficou numa falha de uma comunicação entre uma pessoa e outra. E isso é muito interessante. Mas isso também é algo que a gente vai aprendendo, que a gente vai vivenciando. E a gente entra em várias discussões, né? Porque tem muita mãe que mesmo hoje em dia ainda acha super correto esse negócio de bater e tal. E alega que eu apanhei e não morri, então meu filho também não vai morrer se ele apanhar. Sim, a gente sabe que sobrevive, a gente sobreviveu a isso e não morreu. Mas existem maneiras diferentes. Lembra quando a gente fala do fracasso, a gente fala do erro? Existem maneiras diferentes e mais adequadas de fazer as coisas. E não é porque necessariamente existiu até agora um padrão de como isso era feito, que eu não posso perceber que isso pode ser menos nocivo e eu faço de uma maneira diferente. Isso também é um convite da inteligência emocional. De você olhar emocionalmente o quanto essa criança ou esse adolescente está sendo abalado pelas coisas que acontecem. Porque trabalhar a inteligência emocional é perceber os danos ou não danos que essa pessoa tem emocionalmente dentro dela. Por isso que a gente trabalha a inteligência emocional. E virar e falar que agredir uma criança, tal, isso a gente foi criada assim, isso não mata ninguém, tá, não mata ninguém, mas há 50 anos a mulher também apanhava. E era normal quando o marido batia na mulher, até que veio a Maria da Penha, teve que quase morrer para poder fazer uma lei, para poder olhar para isso. Só que era hábito, era uma coisa muito natural. Então, quer dizer, porque estava certo lá, vai estar certo agora? Há tantos e tantos anos havia a escravidão. Então, a gente tem que evoluir. E a nova pedida deste milênio, e agora, gente, essencialmente, com tudo isso que está acontecendo nessa quarentena, quem sair dessa quarentena e não tiver trabalhado a inteligência emocional, eu não sei o que vocês vão esperar no mundo lá fora. De verdade. Porque eu não sei como que um ser humano vai conseguir sobreviver a esse mundo pós-corona sem inteligência emocional. E não tem desculpa hoje mais, porque tem a internet à disposição de um monte de conteúdo. Você está em casa com tempo sobrando, porque está sim sobrando um pouco de tempo, tanto é que você não sabe o que você está fazendo com esse tempo que está te sobrando. Senta a bunda na cadeira e começa a estudar sobre isso. Começa a prestar atenção na importância que isso é para a sua vida, para a sua relação com o seu filho adolescente, para a sua relação com o seu filho pequeno. Porque tem muita gente de mãe, de filho pequenininho que assiste a gente, viu? Ideia, não é só de mãe adolescente, não. Então, usa isso a seu favor, para que você não cometa erros e para que não cometa erros tão grandes dentro da vida do seu filho que ele seja um fracasso. E aí você vai olhar para aquilo e falar assim, meu Deus, onde foi que eu errei então? Só que você foi errando, até que vira um belo de um fracasso. E aí, usando isso que a Ali falou, eu quis trazer esses dois conceitos, né, do fracasso e do erro, justamente porque esse momento que a gente está vivendo
É um momento muito novo para todo mundo. Sim. É um momento de que as famílias estão reclusas e muitas vezes tendo a oportunidade de se conhecerem, né? Começa a ficar muito claro os nossos erros, os nossos fracassos, tanto nós como pais, como dos nossos filhos. E aí, se a gente entra naquela de um acusar o outro, porque você errou comigo, não sei o quê. Somente, né, o filho, às vezes, agora na adolescência, começa a querer confrontar e enfrentar os pais, aí jogar, porque vocês erraram. Se a gente perceber que errou, o mais importante que eu acho é a gente mesmo assumir, admitir aquilo, inclusive para os nossos filhos. Mas antes de admitir para os filhos, a gente tem que admitir para a gente mesmo. Exato. E para admitir para a gente, porque dói, gente, dói. Eu sei que dói, estou falando na causa própria. Por isso que eu quis trazer esses pontos, para a gente ressignificar. Porque se você muda a percepção do fracasso, muda a percepção do erro, aquilo não para de ser tão pesado, tão penoso. Aí a gente começa a se permitir. Então, hoje eu vejo isso comigo. Eu me permito errar. Porque eu sei que é lógico que eu não vou fazer as coisas buscando o erro, né? Eu estou com intenção positiva, tenho um objetivo, uma meta, sim, eu quero fazer alguma coisa e eu quero que aquilo se concretize. Mas, se no processo eu não conseguir, por falta de ainda habilidade, de conhecimento, de várias coisas, atingir o resultado que eu queria, eu vou ter como resultado o fracasso e vou ver que eu errei no processo. O que eu vou fazer comigo? Vou me chicotear? Vou parar com tudo? Vou desistir de tudo? Jamais. Jamais. É o que eu falo. Um verbo que não faz parte do meu vocabulário é desistir. Esse não existe. Então, eu vou mudar a minha percepção. Eu vou ressignificar o que aconteceu. Dar um novo significado. Então, se eu consigo ver que o fracasso é o primeiro passo para o sucesso. Então, beleza, se eu fracassei, ótimo. Eu estou mais perto do sucesso. Eu estava antes. Então, é sinal que eu já avancei. Se eu consigo entender que o erro não é, eu não vou nem me punir, nem deixar que outros exerçam punição sobre mim, também não vou punir meus filhos, marido, esposa, né, a família. Isso aí serve também para colegas de trabalho, né, todos os relacionamentos que a gente tem, todos os anos. A gente percebendo o erro, a gente vai conscientizar dele e buscar corrigir. Então, a gente viu que por aqui não é um caminho que a gente vai chegar no resultado que a gente queria. Então, vamos mudar a rota? Vamos tentar por aqui? Vamos focar por aqui? Ver uma coisa diferente. Entendeu? E aí, fechando esses dois pontos que eu trouxe assim, né? Dos pontos para a gente ressignificar. Um outro ponto, assim, que fecha isso de uma forma muito positiva, que são as escolhas. Inteligência emocional impacta em escolhas. E escolhas com inteligência emocional. A primeira escolha que a gente vai fazer é: eu vou fazer parte da solução ou do problema? Isso é lindo. Eu vou buscar a solução da situação ou eu vou ficar ali naquele problema, remoendo aquilo e não consigo encontrar saída, fracassei mesmo, errei, e ficar naquele sofrimento todo. A sofrência, né? Como eu brinco. Se você ficou por ali, mesmo que inconscientemente, houve uma escolha. A gente está sempre escolhendo. Então, a nossa inteligência emocional, a gente desenvolver a inteligência emocional é importante nesse ponto de trazer as minhas escolhas para o consciente. Porque o tempo todo eu estou escolhendo. Se eu não estou escolhendo conscientemente, eu estou inconsciente. Ou seja, eu estou deixando a vida escolher por mim. Aí depois eu vou reclamar do que aconteceu lá na frente. Então, à medida que eu enfrento as situações, eu começo a pensar, trago para minha consciência, e peraí, o que eu estou escolhendo aqui agora? Eu vou escolher sofrer ou eu vou escolher enfrentar a situação? Eu vou escolher buscar a solução do que eu estou enfrentando ou eu vou ficar reclamando do problema? Eu vou escolher entender que eu errei, sim, mas eu vou corrigir e vou fazer diferente ou vou ficar me punindo e sofrendo? Tá? Entende que isso tudo são escolhas? E à medida que a gente vai escolhendo, principalmente nós como pais, nossos filhos estão vendo e aprendendo com o nosso exemplo.
Então não precisa a gente também ficar apontando o dedo e falar, ah, você tem que escolher, você está escolhendo errado. Não precisa. Eles estão observando a gente e vão seguir o que a gente fizer. Então, se eu sou generosa comigo quando eu errei, se eu sou generosa quando eu entendo que eu... E compartilhar aqui em família, gente, eu estava pensando em fazer assim, não deu o que eu queria. Vamos comigo, alguém me dá uma ideia, alguém me ajuda, traga uma família, principalmente assim, essa é uma hora muito boa para as mães de adolescentes que estão aqui vendo a gente, trazer o adolescente para ajudar, porque o adolescente ele quer ser útil, todo ser humano, a gente tem essa necessidade, faz parte da essência do ser humano, ser útil às pessoas. Sim. Então, se nós, pais, estamos passando por alguma dificuldade, alguma situação, que não sabe como sair daquilo ali, busca sugestões com os nossos filhos. Mesmo a criança, viu? Não precisa ser só adolescente, não. Criança também, às vezes, tem uns insights, fala umas coisas que você fala, não, onde que essa criança tirou isso? É maravilhoso Eu isso. precisava de ouvir. Era isso que eu precisava. Vem da criança. Porque a criança sente, a criança é muito pura, ela está sentindo o ambiente da casa, ela está sentindo o que está passando dentro da mãe, dentro do pai. E aí ela solta aquela pérola que você fala assim, como assim? É o que a gente precisa. Então, esse é o momento de união, que eu falo, né, gente, essa questão hoje da Páscoa, que é um momento muito bonito. Eu gosto muito dessa união de família. Então, por exemplo, assim, a nossa família a gente tem o hábito de sempre nos reunir no domingo de Páscoa. Só que agora, com esse negócio da quarentena, não tem jeito. O que eu fiz? Arrumei um jeito de eu juntar a família inteira numa live. Coloquei todo mundo no Zoom. Pronto. Aí a gente fez uma oração à família junta, rezando pela humanidade, pela saúde das pessoas, para a gente se fortalecer nesse momento que a gente está passando. Eu sinto assim, uma força tão grande vindo disso. Então, é importante o contato? Lógico que sim, o ser humano precisa disso, né? O ser humano é o ser mais sociável que existe dentre os seres vivos. Mas, se nesse momento a gente não pode, a gente pode fazer diferente. Buscar soluções. Não dá para ficar aqui assim, tem ninguém para poder passar essa Páscoa, passando a gente reúne, não sei o que, não sei o que. Fracasso? Faça diferente. A gente faz diferente. Deu certo a minha ideia com a reunião da família. Poderia ter dado errado? Poderia. Mas pelo menos eu fui lá, eu tentei, eu fiz. Sabe, eu estou aprendendo isso, assim. Estou me jogando. Sempre. Acerto sempre? Claro que não. Várias vezes a gente faz as coisas. A nossa primeira live, né? Lembra? A internet não ajudou, caiu, não sei o quê. Então, estamos fazendo de novo. Desistir jamais. Isso é inteligência emocional. Então, eu penso assim, meu desejo, se eu conseguir passar para vocês nessa live de hoje, esse renascimento, a gente renascer para a vida, com essas novas percepções de fracasso, de erro, de escolhas, eu vou ficar muito feliz. Meu objetivo está alcançado por hoje. E tem muita coisa para a gente falar de inteligência emocional, né? Então, assim, eu falei, vou escolhendo alguns temas aos poucos para a gente poder focar em alguma coisa, senão a gente fala tudo, não fala nada. Então, o objetivo de hoje era, assim, trazer essa reflexão, ajudar todas as pessoas que assistirem a gente a repensar, ressignificar. E aí, o que você disse ressignificar? À medida que eu me esforço para me tornar a melhor pessoa que eu posso ser, eu vou dando novos significados às coisas que acontecem na minha vida. Exatamente. Gente, e ouçam, é a melhor pessoa que eu posso ser. E não a perfeita, inigualável, que não comete erros nunca e que é praticamente uma santa. É diferente. Sabe? É muito diferente. Fazer o melhor que você pode fazer inclui errar, inclui fracassar, inclui chorar, inclui irritar, inclui querer jogar um copo na parede, inclui estar com raiva. Inclui, e faz parte. Acolhe, respira. Tá tudo bem naquele momento. Eu errei, foi grave. Chega lá e fala assim, eu sinto muito. Eu me exaltei com você, eu descontei em você, eu sinto muito. E pronto. Então toda vez que eu fizer uma cagada, eu vou chegar na pessoa e falar, eu sinto muito, ela é obrigada a me desculpar. Eu falei, não, a pessoa não é obrigada a nada. Mas se você cometeu erro, você o mínimo que você faz é falar, eu sinto muito. E aí o problema da outra, que a outra vai gostar ou não vai gostar, se vai responder ou não. É preciso entender. A mãe, às vezes ela comete um erro, ela vai pedir desculpa pro filho, aí o filho tá
pé da vida e fala, ah, não desculpa nada não, ela fica nervosa. Ué, mas ele também não tem obrigação nenhuma de desculpar na hora que você pediu desculpa, não. Depois também ele vai repensar, ele vai respirar, ele vai ver. Mas precisa entender que tudo isso é um processo educacional também, é um processo de convivência. E faz parte. Ninguém vem com manual. Eu e a Dé, a gente fala isso para vocês aqui toda semana. A maternidade não vem com manual. Essa historinha que contaram para vocês, que quando um filho nasce, uma mãe brota dentro da gente, que a gente já sabe tudo que tem que fazer, é mentira. É mentira. O que nasce dentro da gente nesse momento é o instinto da mãe. Isso nasce. Em algumas nem isso. E ela também precisa de um tempo para poder desenvolver. Mas vem esse instinto de algumas coisas. Mas educação, um passo a passo, uma maneira de fazer, não é desse jeito. É acertando e errando, sim. Meu filho tem 16. A Déia tem 2 mulheres já na família. Não é criança, assim, já são mulheres vivendo a vida delas, sabe, prosperando. E é isso. A gente errou e acertou muito, muito, muito. Mas uma coisa é certa, a gente não parou porque a gente errou. A gente não parou porque naquele momento eu senti que fui fracassada. É que nem ela falou assim, desistir? Jamais. E quando a gente fala de maternidade e adolescência, aí que não pode desistir mesmo, meu bem. Porque se você desistir do seu filho, aí lascou. Ele só tem tu e o seu marido, que é o pai dele, ou se não é seu marido, mas é o pai dele. Só tem vocês dois. Se as duas pessoas colocarem esse serzinho no mundo e desistir, ah, meu Deus. Ai, Jesus, o que vai ser esse jovem? Então, E eu acho assim, essa situação que a gente está vivendo, esse corona veio justamente para nos fazer repensar, para nos fazer ressignificar muita coisa, né? Várias pessoas estão falando isso, a gente está vendo muito enfaticamente falando isso. Esse corona não veio por acaso. Isso não não. aconteceu. Não. Tem um objetivo muito grande para a humanidade como um todo, mas eu entendo que das principais, se é que a gente pode falar assim, os principais motivos é fazer a humanidade repensar, ressignificar o nosso senso de humanidade. A humanidade estava indo para um caminho que não estava bom. Então aconteceu isso tudo. A gente estava indo meio que, né, estava fracassando em várias no coisas. caminho certinho, nada disso tinha acontecido. Exatamente. E aí vem esse ponto. Então, a humanidade estava indo errando em muitas coisas? Sim. Então é hora da gente corrigir. Não é hora da gente se punir. Nem entender que esse corona veio para punir todo mundo, para punir a humanidade. Não. Se a gente entra nessa, aí de novo a gente está lá, fazendo parte da solução do problema, vai achar só que é o problema, esse corona está acontecendo tudo isso. Não só é questão de perdas de vidas por causa da doença, mas os impactos financeiros que a gente vai ter com isso no planeta, né? Sim. Então, é a hora da gente repensar, ressignificar. Entender que essa situação que a gente está vivendo não é punição para ninguém, mas é uma correção de rota. E algo muito é uma forma importante. do universo tá falando para a gente assim, meu Deus, como cada um entender aí, tá indo para um caminho que não tá muito correto, não. Vamos mudar o caminho, mudar a rota. A natureza é muito sábia. Ela se reorganiza quando ela vê que o negócio está ruim. Se a gente está no meio desse caminho, o problema é nosso, porque ela vai se reorganizar de qualquer maneira. Ponto. Simples assim. Ela é soberana. Entenda a natureza como vocês quiserem entender. Deus, natureza, universo. Não importa. Essa força maior que existe acima da gente, ela se reorganiza. Ela não vive no caos. Então, ela faz uma maneira que ela vai se reorganizar. A gente está no meio do caminho atrapalhando, quem vai sofrer as consequências somos nós. Mas a gente está porque a gente está atrapalhando, então, ponto. E uma outra coisa que é muito importante dizer, nisso que a Déia está falando, do copo meio cheio e do copo meio vazio, é entender em que lado que você está também, numa outra perspectiva. Você está no lado da vítima ou da autorresponsabilidade de tudo que acontece na sua vida. Porque o do copo meio vazio, o do pessimista, ele é a vítima. Ah, porque coitado de mim. Ah, porque nada dá certo. Olha esse corona que fez. Agora que eu comecei o meu negócio, o corona veio. Olha, agora que não sei o que, o corona veio. Vítima. Ou você é autorresponsável pela sua vida. Ótimo. O corona veio, eu não tenho como mudar isso, esse cenário não muda. O que eu posso fazer dentro do que eu tenho, dentro do que eu posso para poder melhorar? Ótimo, comecei meu negócio agora. Então, o que eu vou fazer de diferente? Eu vou ter que oferecer logo de cara.
Aí eu sou mãe, não estava acostumada a ficar com meu filho dentro de casa. Sempre trabalhei a minha vida inteira, trabalhei. Eu ganhei meu neném, fiquei lá 6 meses com meu nenenzinho depois de parir, pus ele numa creche e vida que seguiu. Eu trabalhando e ficando em casa. Agora ele tem 15, 16 anos. Nunca tivemos uma convivência tão longa, a não ser nas férias escolares viajando para Disney, para praia, para casa da avó, para o sítio. Nunca ficamos todos nós juntos na mesma casa sem poder sair. É uma nova realidade. Você tem dois caminhos. Ou você vai ficar choramingando, reclamando do governo, reclamando do corona, reclamando do chinês, reclamando do morcego, reclamando de tudo. Ou você vai olhar para aquilo como uma linda oportunidade de resgatar a sua família. Uma linda oportunidade de você olhar para o seu filho como você nunca olhou antes. De você olhar para o seu marido como você nunca olhou antes. De você olhar para sua esposa como você nunca olhou antes. E reconstruir algo que se perdeu, construir algo que não tinha, ou ver que de verdade não tem jeito e vai ter que dar um fim a alguma coisa naquilo ali. Mas do jeito que você entrou, você não vai sair. Vai ter que ter mudado. E isso são as escolhas que a gente falou, né? Traz para o consciente, não deixa a vida te levar, escolher por você. Porque depois lá na frente vai reclamar, não era isso que eu queria. Mas na hora que teve a oportunidade de escolher conscientemente, também não fez. Ficou entre nessa de vítima, porque tudo acontece comigo, não sei o que, não sei o que. Não, é pelo contrário. Esse é o momento da gente assumir e aprender. Mesmo que eu não tenha, perceba que, então tá, eu escolhi que eu quero ir por aqui, mas não me sinto preparada, não tenho ainda todos os recursos, não tem problema. A gente vai se fazendo ao longo do processo. É o que a gente falou, a gente não nasce pronto, ninguém nasce pronto. A gente nasce novo. Adoro isso. Então, cada novo ciclo, agora, a gente estando nessa fase, todo mundo dentro de casa, é uma fase, é um ciclo que a gente está vivendo. Quando voltar, não adianta ter aquela ilusão de que vai voltar tudo igual era antes. Não vai. O mundo mudou, nós mudamos. Então, a gente ainda não sabe nem as consequências do que vai dessas mudanças. O que vai vir de mudanças pela frente? É viver cada dia. Então, é a gente se adaptar a cada nova situação, ir buscando viver cada situação dessa, sempre lembrando, se o que eu fiz, fracassei, beleza, estou mais próximo do sucesso. Parabéns para mim. Aprender a se elogiar, a se dar os parabéns, a se valorizar. Não fique esperando que as pessoas tenham que reconhecer o que eu faço. Ninguém reconhece o que eu faço. De novo, volta lá para a vítima. Exato. Se eu estou esforçando, eu ainda não sou perfeita, ainda, quer dizer, eu já ia falar, ainda não sou perfeita, eu nunca vou ser. Mas eu ainda não tenho todos os recursos que eu preciso. Mas é aquilo que eu falei, enquanto eu estou no processo de me tornar cada vez melhor, de me aprimorar, eu vou ressignificando, mudando novos significados às coisas que acontecem na minha vida, estando mais consciente das minhas emoções, isso é inteligência emocional, é estar atento, buscando reconhecer as emoções, a hora que eu tô triste, a hora que eu tô com raiva, a hora que eu tô alegre, essas emoções que fazem parte da nossa vida. Não é viver todo, tá bom, então eu tenho inteligência emocional, tá tudo lindo, maravilhoso, não sofro com nada. Não é isso, a gente já falou. Inteligência emocional não é dizer que tá tudo bem o tempo todo, mas é a gente saber enfrentar cada situação que aparece, dando o nosso melhor, procurando fazer o melhor possível. Se a gente atingir o resultado que a gente queria, beleza. Vamos dar os parabéns, vamos a gente fazer esse esforço da gente mesmo se reconhecer, a gente se parabenizar. Agora, então, não pode sair abraçando muita gente, né? A gente mesmo se abraçar. Auto-amor, auto-carinho. Olha para você. Isso é muito, muito também importante. Quando a gente fala de relação entre mães e filhos, como que você ensina o seu filho o que é autoestima se você não tem? Eu já contei isso para a Deia e foi bem interessante falar para vocês. Eu tive uma cliente que ela estava num processo de falando com o filho, não estava tendo muito diálogo, e ele estava cheio de espinha no rosto. Ela falava, se ele não me escuta, eu compro os produtos para esse menino passar no rosto, ele não passa, e lá, ali eu não sei mais o que eu faço, eu quero que você fale com ele. Eu falo, tá bom, mas calma, respira, vamos terminar o seu processo, depois a gente parte pro processo dele. Só que ela também não se cuidava. Ela também tinha acne adulta, e ela não se olhava. Aí, um dia, o filho dela virou para ela e falou assim, mãe, você compra tudo isso para mim passar,
mas eu não vejo você usando. Por que que eu tenho que me cuidar se você não faz isso? É isso. Educar não é falar, educar é dar exemplo. E quando a gente coloca aqui do erro, do fracasso, isso também é pelo exemplo que você ensina os seus filhos. Porque eles vão errar, eles vão fracassar e pra caramba. E ainda bem, porque se eles estiverem errando e fracassando, quer dizer que eles estão em movimento. Quer dizer que eles estão fazendo, eles não estão paradinho fazendo nada. Porque só erra e só fracassa quem está em movimento. Quem está em casa assistindo Netflix não vai errar nunca, gente. Liga a TV, desliga a TV, liga a TV, desliga a TV, liga a TV, desliga a TV, não tem erro nenhum nisso. Então só erra e fracassa quem está no movimento, quem está fazendo, quem está correndo atrás. E quando o seu filho vê você passar por essas experiências, ele fala assim: caramba, minha mãe errou, mas foi. Minha mãe fracassou, mas ela não desistiu, ela continuou. Minha mãe fez isso aqui que é uma cagada, veio aqui, falou para mim que sentia muito, mas foi, refez de um jeito diferente, fez isso. Você está ensinando o seu filho pelo exemplo. Ele está vendo os resultados depois, porque ele vai ver desde o comecinho, onde você errava, fracassava, não sei o quê, até quando você conseguiu chegar onde você queria, ou pelo menos participou desse processo, e isso ele vai aprendendo pelo exemplo. Ele vai E, aprendendo Ari, com a só mãe. completando isso aí, esse exemplo que você deu é muito bom. Tem dois pontos muito positivos nisso. Primeiro, é o filho aprender pelo exemplo de ver a mãe e ele sentir que ele pode errar e ser Exato, acolhido pela mãe. exato. Porque na vida, gente, não é assim, não. Muitas vezes no trabalho, no mundo profissional, a pessoa errou, dependendo, já é demitida, toma lá um Ex balão do chefe, os colegas, né, na escola, às vezes em prova, nota ruim, aí os colegas zombam, bullying, muitas coisas que acontecem. Se ele sente que em casa ele pode errar, que ele não vai ser punido pelo erro dele, mas ele vai ser corrigido, se ele entender que se ele fracassou ali, e os pais estão ali apoiando, empurrando, bora para frente, é isso mesmo, você está em movimento, está fazendo. Então ele vai entender que, então tá, eu errei ou eu fracassei, mas é o que eu falo, fracasso é o primeiro passo para o sucesso. Então eu estou mais próxima do sucesso. Cada fracasso mais próximo do sucesso. Então a gente vai ensinando os nossos filhos a também ressignificarem, ter uma nova percepção desses conceitos que muitas vezes a gente vem desde a infância como conceitos muito negativos, né? Fracasso, erro, a gente quer evitar isso a todo custo. Essa é a ideia. Lembra que eu falei? Enquanto a gente inibe o fracasso, a gente impede o sucesso. Então não tem que rejeitar o erro, rejeitar o fracasso. Pelo contrário, acolher, trazer para a gente, para dentro da gente, dentro da nossa família, dentro da nossa vivência, entendendo que isso é o que vai levar a gente ao sucesso, a conquistar os nossos objetivos e a tal da grande felicidade, que todo mundo fica querendo ser feliz, ser feliz, ser feliz, que a gente fala. Ser feliz não é um objetivo. Ser feliz é consequência do que a gente faz. Então, a gente não precisa buscar qual é o seu objetivo. Quero ser feliz. Peraí, já tá tudo errado. Né? A gente tem que ter objetivos, sim, de coisas que a gente quer conquistar na vida. E, ao longo do processo para se fazer isso, é que a gente vai encontrando o crescimento, o autoconhecimento, tudo isso que a gente falou da inteligência emocional. E, quando a gente conquista, a felicidade vem como uma consequência. Simples assim. Fácil? Nem sempre. Mas que é simples, é. Simples não quer dizer fácil, gente. Não mistura as palavras. Mas eu acho que para esse conceito eu vou ficar muito feliz, porque eu acho que aí está vendo, eu estou feliz por ter conseguido trazer para as pessoas, eu estou vendo aqui algumas pessoas colocando aqui que é isso mesmo e tal, que conseguiram perceber que isso é viver, isso é se jogar para a vida. Enquanto a gente está com medo de errar, com medo de fracassar, a gente se limita, se trava, deixa de viver grandes emoções, sim, porque eu não quero ver lá o medo, né, do fracasso ou do erro, vou me travando e não vivo intensamente. Exatamente. Não me enriqueço de experiências, tudo isso que vem quando a gente se joga para a vida, sem medo de errar, sem medo de fracassar. Porque agora a gente já entendeu que o erro e o fracasso fazem parte e, lembra, voltando aqui com a nossa tacinha, eu vou ver o fracasso como uma coisa ruim ou como uma coisa boa, positiva, parte do processo. O erro,
Se eu entendo que o erro é só para me servir de referência, para mudar a rota, então eu estou olhando aqui, ó, estou sendo positiva. O positivismo é muito importante, é um recurso da inteligência emocional muito forte, que faz com que a gente consiga encarar todas as nossas situações, o nosso dia a dia, tudo que aparece na nossa vida, de uma forma positiva. De novo, a escolha. Eu posso escolher, eu quero ver positivo ou negativo. A opção sempre existe para todo mundo. Se eu não escolho conscientemente, eu vou escolher inconscientemente. E essa escolha inconsciente, normalmente, a gente vai sempre pro lado da vítima, de achar que tudo acontece na minha vida, tudo de ruim acontece comigo, isso é sempre para mim, não sei o quê. O acaso não existe, sabe? Para de ficar pensando que alguma coisa aconteceu na sua vida porque você é sem sorte. Cara, o acaso não existe. Sempre. Isso que a Déia falou é muito importante, gente. Pelo amor de Deus, entenda isso. Tudo, absolutamente tudo que acontece dentro da nossa vida, ela vem do fruto de uma escolha interna. Essa escolha pode ser consciente, de eu virar e falar assim, eu quero fazer tal coisa e eu vou fazer esse passo a passo. Ou ela pode vir de uma escolha inconsciente. O que é uma escolha inconsciente? Eu deixo a vida me levar. E quando eu deixo alguém conduzir o barco que é meu, eu sou obrigada a navegar no mar que a pessoa me leva. E essa pessoa é o quê? A minha falta de postura nessa navegação. Porque você já está com... Quando você nasceu, você já colocou seu barco no mar. Já está em alto mar. Você pode assumir o leme da sua navegação e você ir direcionando, sabendo para onde você vai vir uma tempestade, você fica esperto e você faz. Ou você larga o leme e você vai indo. Isso é uma escolha. É uma escolha. Quando você escolhe não fazer nada é uma escolha. Então não venha dizer que você não escolheu porque é uma escolha. E aí você arca com as consequências do que você escolheu consciente ou inconscientemente. Consciente, mais rapidamente você vai em busca da sua solução, porque você percebe mais rápido que deu alguma coisa errada. Que alguma coisa no processo aconteceu de um jeito diferente que você queria. Inconsciente, ela prolonga porque precisa doer muito forte. Eita, doeu. Por que tá doendo? Ah, tá. Enfiei o pé no prego, o prego entrou com tudo. Por isso que tá doendo. Você nem tinha visto o prego, mas o prego tava lá. Quem mandou você não olhar pro chão na hora que você tava andando? A culpa é do prego? Ou você que enfiou o pé sem olhar? Então, a pessoa que está olhando no chão e o prego pegou uma pontinha, ela tira, ela sentiu um apertãozinho, ela tirou o pé, porque ela está atenta. Agora, aquela que não percebeu, o prego entrou, ela sentiu uma dor, falou, gente, mas por que tá doendo desse jeito? E a dor começa a aumentar, aumentar. E quando você vai procurar a dor, você vê da onde veio a sua não escolha. Mas não é uma não escolha, é uma escolha inconsciente. E escolhas inconscientes, elas costumam doer por um período muito maior. Porque é difícil diagnosticar de onde ela começou. E sobre a dor, Rari, eu gosto sempre de falar que todo crescimento, a dor faz parte. É o que eu falo, a dor é inevitável. O sofrimento é opcional. De novo, a escolha. Eu vou escolher sofrer ou não? Doer? Vai doer. Vai doer, faz parte do crescimento. Nascer dói, crescer dói. Eu falo, quando a gente está começando a andar, toda hora cai, machuca, rala. Quando está crescendo os dentinhos, não dói? Naquela fase lá dos 6, 7 anos, quando vai trocar os dentinhos, não dói? Aí a gente vai para a vida, dói, tudo dói. Adolescente que fala que dói nas pernas, e minha perna tá doendo, porque tá esticando. É, a dor do crescimento que a gente fala. Então, assim, crescer dói. Então, se tá doendo, isso é bom de novo, é ressignificar. É entender a dor de forma positiva. Tá doendo, é sinal que eu tô crescendo, que eu tô desenvolvendo, eu tô ampliando meus limites, estou ampliando a minha visão. Agora, sofrer é a escolha. É opcional. Eu não preciso sofrer. Se eu não escolho conscientemente pelo não sofrimento, inconscientemente eu estou escolhendo pelo sofrimento. E aí eu vou sofrer. Sim. E quanto maior o tempo, mais sofrimento, até acordar e ver, não, por que eu sofri tanto assim? E aí, de novo, se a hora que conseguir acordar, lembra. Então, foi um fracasso ou foi um erro? Ressignifica isso, não entra no processo de punição. Ah, então tá, eu sofri porque eu errei. Agora eu entendo, não preciso me punir mais, que o próprio sofrimento já foi uma punição em si, né? Pula dessa parte e vai
em busca da vida. Corrige. Não entra no processo de autopunição, não precisa. O erro só vem para nós, para a gente poder corrigir a rota. E se teve um fracasso, ressignifica também. Então, eu estou mais próximo do sucesso. É só repensar de forma consciente, dar um novo significado. Lembra que ressignificar é o quê? É um novo significado, é uma nova percepção. E voltando, né, no nosso tema, hoje do renascimento, da Páscoa, que eu queria fechar assim, que a vida não é o que acontece com a gente. A vida é o significado que a gente dá para o que acontece com a gente. Então, de novo, a questão do ressignificar. Que significado que eu dou para as coisas que acontecem comigo? Cada situação, seja ela positiva ou negativa, porque, na verdade, as situações são neutras. Simplesmente são. Quem classifica como positivo ou negativo é a gente mesmo, conforme o momento que a gente está. Uma mesma situação que eu considero hoje como negativa, amanhã eu considero positiva e vice-versa. Uma mesma situação que para mim é positiva, para o outro pode ser negativa e vice-versa. Né? Um exemplo clássico que a gente dá isso, assim, às vezes o pessoal comenta, e assim, tipo, vou pegar uma coisa bem grande, quando acidentes que acontecem, grandiosos, avião que caiu. Aí a pessoa que ia pegar o avião, atrasou, teve um problema lá, nem entrou naquele avião. Na hora, estava toda brava, nervosa, porque eu vou perder o avião, depois descobriu que o avião caiu. Ai, que bom que eu não estava no avião. Ué, 5 anos atrás era a pior coisa da vida, porque eu perdi o avião e tinha um compromisso, que eu não estava lá. Agora, que bom que eu não estava. Tá vendo que uma mesma situação, conforme a gente vê, a situação é a mesma, a pessoa é a mesma, só mudou a percepção. Então, isso é um treino para a gente fazer em tudo na nossa vida. E aí, de novo, a escolha. Eu escolho ver positivo ou eu escolho ver negativo? Tudo tem os dois lados. Quanto mais consciente eu vou ficando disso, eu vou ampliando a minha inteligência emocional, vou exercitando aquilo que, de novo, a gente falou semana passada, ó, é a academia da vida. A inteligência emocional, a gente não nasce com inteligência, até nasce. Mas é igual a inteligência cognitiva, todo mundo tem. Só que a gente precisa exercitar, precisa desenvolver. Então, se cada situação que eu enfrento na minha vida, eu penso, estou na academia, estou malhando, estou crescendo emocionalmente, estou crescendo mentalmente, todas as nossas faculdades, né, de estar desenvolvendo, isso é, de novo, a escolha. Eu posso escolher o que aconteceu comigo, foi uma situação muito horrível, essa situação que a gente está vivendo agora do corona. Ai, minha empresa vai quebrar, vou perder o emprego, não sei o quê, o mundo vai falir, a economia, né? Ou, isso é uma oportunidade para eu desenvolver, eu fazer uma coisa diferente que ninguém pensou, eu poder fazer aquilo que eu sempre quis fazer, mas que eu não fazia, porque eu estava lá no meu empreguinho, direitinho, nananã. Então, eu não tinha apoio de ninguém, agora estou aí com a família, vamos fazer um projeto de família junto, porque esse adolescente vai estar no mercado de trabalho e você vai fazer o quê? Ele já pode sair dessa quarentena com uma ideia. Esses jovens têm muita ideia, gente. Muita. Eles estão cheios de energia, cheios de vida. Muitas ideias para contribuir com a humanidade. E aí, se nós pais apoiamos, incentivamos, até vamos junto com eles, olha quanta coisa boa pode vir disso. É lindo demais, então, gente. De novo, ressignificar, renascer. Vamos renascer, aproveitar esse momento de reflexão. Renasça, né? Renasça para isso que está acontecendo. Repense. Olhe o seu copo para cheio, sabe? Eu sei que é desafiador. Isso a gente também vai aprendendo a fazer. Comece vendo umas situações um pouquinho menos desafiadoras, situações um pouco menores, e aos poucos isso vai melhorando, isso vai evoluindo. Mas é preciso fazer alguma coisa, é preciso sair dessa base inconsciente de fazer as coisas sempre do mesmo jeito e não ligar para isso. A vida adulta, ela pede autorresponsabilidade. E um dos princípios da autorresponsabilidade é, cara, assume as rédeas da sua vida. Olhe para ela de frente e para de fingir que você não está vendo que você está com problema. Porque estamos todos vivendo isso que a gente está vivendo agora, porque estamos todos com problema. E é um problema externo, o grande problema é daquele bendito daquele chinês que comeu aquele bendito daquele morcego lá e ficou infectado. Será mesmo que o grande problema está aí? Pare e pensa só um pouquinho além desse episódio. O povo chinês é um povo muito pobre.
É o maior país do mundo em número de pessoas. Tem comida para todo mundo? Você acha que de verdade, se esse cara pudesse ir no mercado comprar um franguinho, um peito de frango, uma bisteca, um filé, pudesse comprar uma picanha, ele estaria comendo carne de morcego? Ele estaria comendo besouro? Ele estaria comendo escorpião? Ou eles comem isso porque é só isso que eles têm? Presta atenção nisso tudo. O chamado que isso trouxe. A gente tem tanta fartura, a gente tem tanta abundância, a gente também não dá valor a isso. A gente viu nesse confinamento as pessoas indo comprando e brigando dentro dos mercados porque queriam as coisas e não estavam preocupadas com o outro que não tinha. Então, quer dizer, está acontecendo tudo isso para a gente repensar a nossa maneira de ver as coisas. E aí vai todo mundo correndo, compra tudo o tempo todo, e aí aquele que não tem fica sem, porque eu preciso de 25 pacotes de papel higiênico e não tô nem aí se o outro não vai ter. Presta atenção nas suas escolhas inconscientes, porque são elas que te levam para o buraco que você está indo. Não são as suas escolhas conscientes que te levam, são as inconscientes. Porque conscientemente, quando a gente consegue perceber os nossos erros, os nossos fracassos, a gente consegue se acolher, sem se punir, que é o que a Deia falou, que é para corrigir a rota e não para me punir. Mas isso tem que estar consciente. O chamado hoje, acho que a Deia concorda comigo, de tudo isso que está acontecendo com a gente, é chamando para consciência. Já acabou esse período da gente viver no inconsciente. De viver achando que as coisas vão se acertar porque vão se acertar e que eu não vou precisar fazer nada e que não, gente, é só criança que pensa desse jeito. É só criança que dorme com o dentinho embaixo do travesseiro. Se tiver aqui nessa quitina aqui, você sai daqui agora porque eu vou contar um negócio que você não pode saber. É só criança que põe o dentinho embaixo do travesseiro e de manhã acorda com uma moedinha de R$ 1 ou com uma nota de 5 e ela acha que foi a fadinha do dente que passou ali para dar para ela. Adulto não dá para ficar pensando que isso existe. É preciso trazer para a consciência as suas atitudes, os seus pensamentos, as coisas que você sente, para que você consiga mudar o que não está sendo legal. Então, ver o seu copo meio cheio é observar que você precisa correr atrás de encher ele todo. E não se contentar também porque ele está meio cheio. É só ter consciência que está meio cheio e que eu quero o copo todo. Então, o que eu vou fazer para o meu copo todo encher? É preciso olhar para isso. Porque também não é, eu tenho consciência que o copo tá meio cheio, tá muito bom. Não, não tá, cara. Tá meio cheio. O que eu vou fazer para encher esse copo? Então, presta atenção. Acho que a gente está vindo aqui todos os domingos falando com vocês sobre inteligência emocional. Porque vocês precisam entender que vocês precisam ter autorresponsabilidade pelas escolhas que vocês têm. Porque elas vão existir de qualquer maneira. Então, o melhor que seja autorresponsabilidade, para que você traga para a consciência. E a gente tem 30 segundos. Então, eu quero agradecer muito a presença de vocês. Feliz Páscoa. Gratidão por você estar aqui sempre trazendo algo com muita maestria. Muito, muito, muito obrigada. E a todos vocês que estão mais de novo. Tamo junto. E a todos vocês que estão aqui com a gente nesse domingo lindo de Páscoa, uma feliz Páscoa para vocês, esse final de Páscoa com a sua família. E a gente se encontra amanhã, essa semana vai estar incrível. Vem que a gente vai falar sobre o poder do amor. Beijo!